Eu gostaria que você se apresentasse e dissesse qual religião pertence, como se chama, onde você trabalha, se você é pastor, se você é pastor de que igreja, se é uma ovelha, tem que dizer de que igreja é. E o seu nome. Você deve ver que nós estamos filmando. O mundo inteiro está nos vendo. De modo que se você me insultar, o mundo inteiro saberá que você é um grosseiro. Se você me tratar com carinho, o mundo inteiro saberá que você é um cristão que nos ama. E o mundo verá como eu vou tratar você. Então você deve saber que estamos gravando. Tudo que você disser, se for verdade, será luz para as nações. Mas se você disser mentira, então teremos que desmentir esta mentira para que o mundo veja a verdade. De modo que o que você vai dizer deve pensar bem e deve estar fundamentado nas Sagradas Escrituras. Porque milhões de pessoas vão ver. Bom, se apresenta, diga de que igreja é e como se chama. Ok, obrigado. Eu me chamo Vitor Luiz, sou da cidade de Cocutara. Sou evangelista leigo da igreja adventista. Sou casado há mais de 30 anos, vai fazer 31 anos. Tenho 4 filhos, 4 netos. E até hoje dou graças a Deus porque me deu uma boa esposa. E hoje faz 30 anos que vivo com ela, compartilhando as boas e graças de Deus. Não, eu vou insultar ele, mas eu vou insultar com carinho, porque Jesus te ama. E aqueles que nos seguem pelas redes sociais, que cura touro, vive brigando com os irmãos separados, não digam mentira. Nós nos amamos. E diga a verdade. Porque nós mostramos as verdades para eles, isso é fato. Eu não tenho problema quanto a isso. Por nós morreu Cristo. E nós vamos apresentar a verdade, qual é o problema? Sim, nós vamos debater, não há nenhum problema. Ok. Vocês, como bons católicos que são, gostaria de fazer uma pergunta. Levantem a mão aqueles que são verdadeiros católicos. Eu levanto a minha porque eu também sou verdadeiro católico. Um bom católico, aquele que é católico de verdade, tem a Bíblia. Ou estou equivocado? Tem a Bíblia? Sim. Muito bem. Aqui começamos. Quem é católico de verdade, levanta a Bíblia. Veja. Todos de Bíblia. Veja. Aí, ó. Aí, católico de verdade tem a Bíblia. Aí, muito bem. Todos têm a Bíblia. Segundo, o católico de verdade ama e obedece ao Papa. Levanta a mão. Aí. Ama e obedece ao Papa. Veja. Aí. Não é católico de mentira. Bem, levantem a mão aos que servem a Deus e agora levanta a mão aos que servem o diabo. Nenhum. Estão certos disso? Vamos fazer um pequeno exame. Levante a mão. Levanta a mão a pessoa que gosta de dizer mentiras. Nenhum. Muito bem. Levanta a mão a pessoa que já falou algumas mentiras. Pode baixar as mãos, só pode baixar as mãos. Tranquilo. De verdade, são filhos de Deus. Vamos ver São João 8,44. Veja o que diz São João 8,44. São João 8,44. Vocês têm por pai o diabo. Quem tem por pai? O diabo. E quem são vocês? Vocês disseram que eram filhos de Deus? Muito cuidado com isso. Vamos ouvir. Vocês têm por pai o diabo e querem fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, porque a verdade não está nele.
E ele não permaneceu na verdade. Tudo o que diz é mentira, porque é um mentiroso e pai de toda mentira. Quem é o pai de toda mentira? Por isso, o mandamento que diz do Senhor, escrito pelo seu dedo, diz: não mentirás. E devemos obedecer o que diz as Sagradas Escrituras. Não devemos dizer mentiras. E eu aqui digo muito cuidado com aquelas pessoas que dizem mentiras piedosas. Mentira é mentira. Grande ou pequena é igual. Ok? Então, se queremos ser filhos de Deus, temos que ter muito cuidado com isso. 8:32 de João, escute. Jesus replicou: se amassem o Pai, vocês amariam a mim, porque sou porque de Deus eu saí, e aqui estou aqui. Não vim por minha própria conta, senão Ele mesmo me enviou. São João 8:32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Então conhecereis a verdade. E a verdade diz o quê? Libertará. Serás livres de quê? Livres de pecado. Livres da guerra de Satanás, do engano. Porque Satanás o engana. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quer conhecer a verdade? O que devemos fazer? E praticá-la como bons servos e filhos de Deus. Esse é meu desejo para todos vocês. O sacerdote me deu a oportunidade de falar e compartilhar essa palavra de Deus com vocês. Com Deus abençoe e vos guarde, cada um de vocês. Agora eu tenho que falar. Outra vez eu pergunto, levante as mãos. Ele perguntou, porque aqui tem que sair a luz da verdade. E a mentira tem que ser dissipada. O pai de toda mentira é o diabo. Levanta as mãos os que disseram alguma mentira na vida. Ah, você também. Se salvou. Agora eu quero declarar. Todos já disseram mentiras. E por isso temos que deixar-nos guiar pela palavra de Deus. Assim é isso. Desse jeito. Porém, eu quero dizer a você, nosso irmão, João 8:44, que o diabo é pai de toda mentira. Eu quero que vocês percebam que sobretudo, verso 42, podemos ver que sobretudo, Jesus está falando de algo muito importante. Muito importante. Escute, 42. Ele leu 44. Porém, vamos ler o 42. Jesus replicou: se Deus fosse seu pai, vosso pai, vocês amariam a mim. Porque eu saí de Deus para vir a este mundo. Não vim por minha própria conta, senão Ele mesmo me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Aqui está o problema. Quem não quer entender a sua linguagem, a sua mensagem, a sua palavra. Então veja que a mensagem da palavra de Jesus, que Jesus está ensinando, que eles rejeitaram, estão se desviando da verdade. E o diabo é pai de toda mentira. Principalmente daquela mentira que estão ensinando contrário de Jesus Cristo. Porque não podeis acolher a minha mensagem. Então está falando não de qualquer mentira. Está falando em primeiro lugar daquela pessoa que não acolhe a mensagem, a palavra de Jesus Cristo e ensina outra coisa totalmente diferente do que ele disse ou diferente do que Jesus ensinou. Vocês têm por pai o diabo. Essa pessoa não ensina o que Jesus Cristo ensinou. Ensina o que a ele parece melhor. O que enganaram a ele, o que o seu pastor transmitiu para ele, porém não está na Bíblia. Então, esse tem por pai o diabo. Continue. E que quer realizar os desejos do pai.
Que foi exatamente o que fez o pai de todas as mentiras, o diabo, que é o contrário, matando a verdade daquele que ensinou Cristo. Ele é um homicida desde o princípio. O diabo é um assassino. Porque a verdade não está nele. Veja, toda a verdade. Quem tem a verdade? João 14,16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. E assim vamos descobrindo a verdade aqui. João 8,31. Agora sim vamos ler. João 8,31. Como eu e você podemos lançar fora a mentira e assumir a verdade. Jesus dizia aos judeus que acreditaram nele: vocês serão meus verdadeiros discípulos se permanecerem na minha palavra. Se perseverar na minha palavra, então conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Para nós conhecer a verdade, que é Cristo, temos que estar em sua palavra, permanecer na sua palavra. Agora, o que me garante isso para nós? Que a verdade está no meio de nós. Explique de outra maneira. Jeová ensina outra vez, pentecostais outra, adventista ensina outra, pentecostal outros, católicos outros, e assim vai. Veja, e quem é que tem a verdade com a Bíblia? Não me diga que todos estão na verdade. Isso é mentira. Um testemunho de Jeová, por exemplo, Jesus não é Deus. Para nós, Jesus é Deus. Para um pentecostais unido, a Santíssima Trindade é o diabo. E é exatamente para os pentecostais unidos. Para nós é Deus. Deus. Então não é o mesmo, não significa que isso seja a mesma coisa. Algum desses estão equivocados. Então vamos ver quem é que está com a verdade. Porque Jesus é o caminho e a verdade. Então através da sua palavra, nós vamos descobrir a verdade. E onde está a verdade? 1 de Timóteo 3,15. Aqui nós encontramos a verdade. Ele diz que é a Bíblia. A Bíblia nos ilumina para nos levar à verdade. A Bíblia nos leva à verdade, onde é Cristo que é a verdade. Cristo é a verdade. E a Bíblia nos ilumina para chegar a essa verdade. Ela é lâmpada, ela é luz, para que possamos enxergar a verdade. Vamos ver. 1 de Timóteo 3,15. Porém, vou te dizer como deve se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. Que é a igreja do Deus vivo. Coluna e sustentáculo da verdade. Coluna, pergunto, qual é a coluna, a base da verdade? A igreja. Então, a igreja, não diz as igrejas, diz a igreja, que é a igreja do Deus vivo. Deus vivo. Aqueles que vocês creem, que os adventistas creem, que o evangélico crê, que os mormons creem. Esse Deus vivo tem uma só igreja. E essa é coluna e sustentáculo da verdade. E quem é a verdade? Cristo. Então a igreja é coluna e base de Cristo. A salvação veio para os judeus e os judeus não receberam, mataram. Então Jesus saiu para evangelizar os pagãos, saiu espalhando o evangelho. Por isso que ele explica para a samaritana que a salvação vem dos judeus, não vem de Roma. São João 4:22. Logo eu vou para o livro de Hebreus, e Hebreus diz no capítulo 4, está dizendo que hoje, se escutares hoje a sua palavra, é hoje. Então se diz que aqueles que eles primeiros que foram anunciados o evangelho, que não aceitaram por falta de fé, agora vem para nós. Com o mesmo argumento,
com, com o mesmo ensinamento que ensinou a eles, vem nos ensinar. O primeiro que levou o evangelho a Roma foi Paulo. São Paulo disse, quando entrou em Roma pregando o evangelho, foi encarcerado, foi torturado, e depois sabemos o que aconteceu com Paulo. Passou por naufrágios, sofrimentos por causa do evangelho. Por outro lado, é o mesmo ensinamento que Jesus ensinou. Então eu dei um exemplo de Lucas 4, de algo tão bonito que Jesus fez, que ele foi a alguma sinagoga com as características do mesmo que Maria foi ao sepulcro obedecendo o mandamento de Deus. E Jesus também disse, em 15:16, diz que, falando dos mandamentos, esse é um exemplo que Jesus disse para nós. São João capítulo 15, versículo 10, permanecerem em minhas palavras, eu permanecerei em vocês. Isso é tão maravilhoso que quando eu vejo nessa Bíblia, aqui isso não é para católico, não é para protestante, está na palavra de Deus. E onde buscar essa verdade? Eu encontrei. Se tu está encontrando aqui, tudo bem. Eu não posso dizer que você venha para a minha igreja. A palavra de Deus não obriga ninguém. A palavra de Deus diz que quem quer me seguir, siga-me. Por amor. Não quer seguir simplesmente, não segue. Ninguém está obrigando o esposo ou esposo a vocês, é obrigado a seguir. Isso não seria amor. Deus não obriga ninguém. O que quer seguir, siga e pronto. Se tu encontrasse, amém? Quando eu encontro a palavra de Deus, eu não tinha me dado conta que Cristo estava ali em Jerusalém. E tanto tempo depois que Cristo morre, e se cumpre a profecia quando o último profeta morre, e a pregação começa a se espalhar e as pessoas começam a ir para a igreja de Cristo, como Efésios em Apocalipse, onde estão todas as 7 igrejas com a mesma mensagem que foi desde o princípio, desde o começo. Quando Paulo vai a Roma, não quiseram aceitar o evangelho. Porém, estava pregando lá nos portões de Roma. Já não eram 12, já eram 70, depois era muito a multidão. E então escutaram a verdade. Então se apresenta a igreja de Éfeso na segunda carta à igreja de Éfeso, que é essa igreja que se abriu ao evangelho, todos com a mesma palavra, todos eram unânimes, não havia divisão, não havia ali, não havia acolá, era todos um. Então, agora vem alguém e diz, opa, aqui Satanás não gosta que preguem a verdade. O diabo, eu vou colocar uma confusão, uma divisão para que as pessoas vão seguir atrás de doutrinas errôneas, para que possam se contaminar como em Pérgamo. E ali por Constantino, o imperador romano, que aceitou o cristianismo. Porque o que ele falava, que fundou o cristianismo, sim, fundou a igreja dos católicos, sim, e matava 50, 100 cristãos que liam a palavra de Deus, que surgiam, milhas e matavam 5.000. Eles adoravam outros deuses, e agora, para as pessoas não seguir o evangelho, tinha que aceitar os deuses dele. Então aqui eu quero dizer uma coisa. Então vamos aceitar o cristianismo deles da maneira nossa. Então, foi camuflada a verdade, a igreja se prostituiu. Ao se prostituir com os deuses de Constantino, e assim foi aqui e acolá, foram se contaminando, tornando-se romana. A igreja de Pérgamo. E aí onde vem a grande perseguição. Onde diz a profecia de Daniel 12, que era apresentado ao mundo, aquele que estava sendo revelado de ouro, prata, bronze, a estátua, e de barro e de ferro. É um simbolismo para os dias de hoje, aquela estátua.
Já estavam então os impérios, o Império Babilônico, os persas, os gregos e o Império Romano. Tudo isso foram dominando e governando o mundo inteiro. Porém, tinha seus deuses. Sim, não quiseram o verdadeiro que eu e vocês têm. Então foram contaminados. Agora, quando se chega à porta do Pai, nós devemos escolher. Escutar, não porque diz um padre, nem porque que diga eu. Não me interprete mal. E nem o que diz a ele, nem o que diz o pastor, nem o que diz o irmão. Você entende de sua modo, nem meu pai e minha mãe. Siga como interpreta a palavra de Deus do seu modo. Se cair, chama o Espírito Santo para que te levante, para que você venha em pé. Para que possas dar graças. Sim, eu não tinha sido. Eu já fui católico. Peraí, está gravado. Ele me perguntou e eu estou respondendo. Isso foi o que eu disse. Por isso eu fui investigar, fui para lá e fui para cá. Não, eu comecei a me indagar a mim mesmo. Com o tempo que eu descobri essa verdade para mim, eu aceitei. E até o dia de hoje me sinto muito feliz. Ok? Então assim que João disse, Marcos 10, verso 21 em diante, diz que deixar pai e mãe, terras, casas, boi, deixar tudo por causa do evangelho, quer dizer isso? Muitos vendem carro para dar dízimo, não. Tem que vender carro, abandonar terra, tudo que tenho para seguir. Isso é uma grande mentira. Isso é uma crença espiritual. E assim, quando chegaram eles e Constantino começou a contaminar o cristianismo de uma maneira que foi se prostituindo até o dia de hoje. Se nós não temos a verdade, vamos pela palavra para não tirar essa contaminação. Siga eu nunca diga a ele, mas eu que diga a palavra de Deus. Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Luiz, pega aqui. Tranquilo, eu não vou agora, pera. Aqui a verdade tem que sair sempre. Há coisas que ele disse que eu não estou de acordo. Primeiro, ele disse, com o respeito que merece, e tratou muito bem, isso eu agradeço. A salvação não vem de Roma, vem dos judeus. Em nenhum momento eu disse que a salvação vinha de Roma. O diabo é pai de toda mentira. Eu não disse isso. Nós não dizemos que a salvação vem de Roma. Isso não é doutrina católica. Isso chama-se calúnia, mentiras e toda mentira. Mais piedosa que seja, é filha do diabo. Sim, você não disse, então eu lhe peço perdão e desculpa. Eu me equivoquei. Muito bem. Assim eu gosto que você reconheça, porque a luz dissipa as trevas. A verdade dissipa a mentira. E aqui estamos não para dizer a mentira, mas para dizer a verdade. Segundo, ele diz que ele, sua própria conta, começou a ler a Escritura, sua própria conta, para conhecer a verdade. Veja, 2 de Pedro 3,16. Vamos ver. As câmeras estão filmando. Então, 2 de Pedro 3,16. Escute, nele se cumpriu o que disse Pedro, porque ele nada havia se dirigido. Paulo insiste em todas as suas cartas. Há nelas alguns pontos muito difíceis de se entender. Que os ignorantes, ele não era católico. Ele não tinha formação. Ele era desconhecido para a fé. Como diz Pedro, um desconhecido, um ignorante. Ele era um ignorante ao desconhecer a doutrina. Não era católico, não conhecia a doutrina da igreja, não conhecia nada. Então Pedro diz, quem é ignorante? Continue. E fracos na fé, esse era o caso dele, porque não tinha fé. Ele estava buscando, até a hora,
distorcem a palavra de Deus, interpreta distorcendo para a sua própria condenação. Ele pensa que está fazendo bem. Então isso é um erro. Então São Pedro diz, segundo Pedro 1,20, ele não sabia. Agora um cura está lhe dizendo, percebam bem, nenhuma profecia da Escritura pode ser interpretada por sua própria conta. Então lemos a palavra de Deus, que é luz para nossos passos, lâmpada dos nossos caminhos. O que ele entendeu foi um engano. O diabo enganou a ele sem que ele percebesse, dizendo que ele teria que interpretar a Bíblia por sua própria conta. E a palavra de Deus nos ilumina, que é lâmpada para os nossos pés. E essa palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos. E agora ele disse que não, que ele pega a Bíblia, ia ler a Bíblia e encontrar Jesus, porque ali está a verdade. Porém, me ajuda a pensar se o que ele disse está certo ou está errado, ou se há alguma mentira. Vamos dissipar as trevas. Pergunto, quando Cristo mandou os apóstolos, lhe deu Bíblias? Não existia a Bíblia. Existia uma parte da Bíblia que chamava o Antigo Testamento. Porém, não era dos cristãos, era dos judeus. Hoje tem a Bíblia, não existia a Bíblia. Era uma parte do Antigo Testamento que era do povo judeu. O cânon judeu de Alexandria, esse existia. Quando Jesus mandou os apóstolos, não diz que a Bíblia interpreta cada um de sua maneira. E então funda cada um a sua igreja, a sua própria maneira. Não. Se vocês observam, 16:15 de Marcos diz, pregue o evangelho a toda criatura. Não mandou Bíblia. Mandou sim os apóstolos pregar diante dos olhos, mas não lhe deu Bíblia. Mateus diz 16:18, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que primeiro faz? Funda a igreja. E depois o que faz? Manda essa igreja a pregar sem Bíblia. Não foi com Bíblia, foi sem Bíblia.